Quando a gente pensa em insuficiência respiratória, a primeira coisa que vem à mente é problema no pulmão, certo? Mas e se eu te disser que, muitas vezes, a origem da falha está bem longe de onde a gente imagina? Hoje vamos desvendar essa cadeia de eventos que é super complexa. Para começar, vamos imaginar um cenário que parece até contraintuitivo. Pensa num paciente, em estado grave, não consegue respirar. Mas aí você olha a radiografia e os pulmões estão limpinhos, perfeitamente saudáveis. Como é que isso é possível? Essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa conversa. Primeiro de tudo, a gente precisa acertar a definição. Insuficiência respiratória não é só sobre o ar não entrar. A questão central é a falha na troca gasosa lá no nível da célula. O objetivo final é levar oxigênio para cada cantinho do corpo e tirar o gás carbônico. Se essa troca falha, pronto, temos uma insuficiência respiratória. Não importa se os pulmões parecem ótimos. Pensa assim, a respiração não é uma coisa só. É mais como uma jornada, sabe? Uma cascata de eventos, uma corrente de comando que tem que ser perfeitamente sincronizada. Começa com um comando lá no cérebro e só termina quando o oxigênio chega na célula mais distante do corpo. Se um único elo dessa corrente quebrar, todo o sistema pode entrar em colapso. Então vamos seguir essa jornada passo a passo. E a nossa primeira parada, olha só, nem é no pulmão. A gente vai começar bem antes, lá no centro de comando. Essa aqui é a nossa cadeia de comando. Funciona assim. Primeiro, o cérebro dá ordem para respirar. Esse sinal elétrico desce como se fosse um raio pela medula espinhal, que é a nossa estrada. Daí ele se espalha pelos nervos periféricos e, finalmente, chega nos músculos que fazem o tórax expandir. Qualquer falha em um desses passos já interrompe o processo todo. O primeiro elo, então, é o cérebro. Um acidente vascular cerebral, o famoso AVC, que atinge bem a área que controla a respiração, pode simplesmente desligar esse comando. Um exemplo trágico e bem conhecido foi o caso do Michael Jackson. A overdose de sedativos deprimiu o sistema nervoso central dele a um ponto em que o cérebro simplesmente parou de mandar a ordem para respirar. E se o comando até sai do cérebro, mas a estrada está bloqueada? Aí a gente chega na falha do passo 2, a medula espinhal. Casos como o da ginasta Laís Souza ou do ator Christopher Reeve mostram isso de uma forma muito dura. Uma lesão na medula interrompeu a comunicação entre o cérebro e os músculos. Os pulmões deles estavam perfeitos, mas o comando para respirar simplesmente não chegava no destino. Agora, e se a medula está intacta, mas os fios que levam o sinal para os músculos é que estão danificados? Chegamos ao passo 3. Antigamente, a poliomielite fazia exatamente isso, paralisando as pessoas e prendendo elas nos pulmões de aço. Hoje, um exemplo mais comum é a síndrome de Guillain-Barré, em que o próprio sistema imune ataca os nervos, causando uma paralisia que pode subir até atingir os músculos da respiração. E, finalmente, o último passo antes do pulmão, a execução do movimento. O sinal chegou, a ordem foi dada, mas e se a máquina não funciona? Doenças como a distrofia muscular, por exemplo, vão enfraquecendo os músculos respiratórios. Ou então, deformidades muito graves na coluna podem literalmente esmagar o tórax e não deixar espaço para os pulmões se expandirem. O comando está lá, mas o corpo não consegue obedecer. Certo. A gente já viu como toda a cadeia de comando pode falhar. Mas, claro, na maioria das vezes, o problema está exatamente onde a gente espera, lá nos pulmões. Então agora vamos mergulhar na troca de oxigênio para ver como é que ela pode dar errado. E aqui a gente precisa entender um conceito super importante, que é a relação V/Q. Calma, é mais simples do que o nome sugere. Pensa no V como ventilação, ou seja, o ar que chega nos pulmões, e no Q como perfusão, que é o sangue que passa por ali para pegar esse ar. Num pulmão ideal, eles estão em perfeita sintonia. Mas em doenças como asma, pneumonia ou embolia pulmonar, essa relação desanda. E esse desequilíbrio V/Q é, de longe, a causa mais comum de insuficiência respiratória. Mas e se esse desequilíbrio for levado ao extremo? O que acontece quando o sangue simplesmente passa direto por uma área do pulmão que não está recebendo ar nenhum? Aí a coisa fica bem mais grave. A troca gasosa, nesses casos, é zero. Isso é o que os médicos chamam de shunt. É como se o sangue pegasse um atalho, um desvio, que passa longe das áreas do pulmão que estão funcionando. O sangue vai do lado direito para o lado esquerdo do coração sem ser oxigenado. É uma forma gravíssima de insuficiência respiratória. Ok. Com tantas causas possíveis, como é que o médico ali na correria, na beira do leito, descobre onde é que está a falha nessa corrente? Bem, existem algumas ferramentas e pistas bem inteligentes para isso.
A primeira grande pergunta a ser respondida é: o problema é no pulmão ou fora dele? E a resposta vem de um cálculo chamado gradiente alvéolo arterial. Basicamente, ele mede a eficiência com que o oxigênio passa do pulmão para o sangue. Se a diferença entre o oxigênio que está no pulmão e o que chega no sangue for grande, a culpa é do pulmão. Se a diferença for pequena, significa que o pulmão está fazendo o trabalho dele e o problema está em outro lugar da cadeia. Certo, o gradiente já mostrou que o problema é pulmonar. Agora, vem a pergunta crítica. A gente está lidando com um desequilíbrio V/Q comum ou com um shunt, que é muito mais perigoso? A diferença no tratamento e no prognóstico é gigante. Como é que a gente diferencia os dois? A solução é de uma simplicidade genial. É só dar ao paciente oxigênio a 100%. Se o problema for um desequilíbrio V/Q, mesmo as áreas que estão mal ventiladas vão receber um banho de oxigênio e a oxigenação do sangue vai melhorar. Agora, se for um shunt, não adianta nada. O sangue nem está passando pelas áreas com ar. Então, dar mais oxigênio é como gritar numa sala vazia. Essa falta de resposta ao oxigênio puro é o sinal clássico de que existe um shunt. E não são só os testes, sabe? O próprio comportamento do paciente já dá muitas pistas. A falta de oxigênio, a hipoxemia, deixa o corpo em estado de alerta máximo. A pessoa fica agitada, ansiosa, o coração dispara. Por outro lado, o excesso de gás carbônico, a hipercapnia, funciona como um narcótico no cérebro, deixando o paciente sonolento, confuso. Um paciente agitado contra um paciente letárgico já aponta para mecanismos de falha totalmente diferentes. Beleza, vamos agora juntar todas essas peças e revisar os principais mecanismos que acabam causando a insuficiência respiratória. Resumindo, a gente tem 5 mecanismos principais, mas no dia a dia, 3 deles são os grandes protagonistas. A hipoventilação, que é basicamente não respirar o suficiente, o desequilíbrio V/Q, que é o mais comum de todos, e o shunt, que é o mais grave. Agora, olha só a última coluna que é crucial, a resposta ao oxigênio. Quase todos melhoram quando a gente dá oxigênio, menos um, o shunt. É essa falta de resposta que o torna um diagnóstico tão perigoso e urgente. Então, o que a gente tira de mais importante de tudo isso? Primeiro, que insuficiência respiratória é uma falha na troca de gases lá na célula. A causa pode estar em qualquer lugar daquela corrente, do cérebro até o músculo. O mecanismo mais comum é o desequilíbrio V/Q, mas o mais perigoso é o shunt, justamente por não responder ao oxigênio. E o mais legal é ver como sinais clínicos e testes simples podem ajudar a desvendar todo esse mistério. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A cada respiração, sem nem percebermos, nosso corpo executa essa cadeia de eventos que é incrível e super complexa. Depois de ver todos os pontos onde ela pode quebrar, do comando no cérebro até a passagem do gás para o sangue, fica a pergunta: qual será o elo mais vulnerável dessa corrente tão vital?